Recentemente foi recomendado para mim um vídeo sobre locais brasileiros estranhamente familiares. O título é em inglês e a descrição também, mas pelo que eu entendi e pelo que eu stalkeei também, ainda é um brasileiro e o que importa é que ele, o Azolano, acertou muito bem na escolha das imagens. Então já que estamos nessa época de final, início do ano, Natal, recesso, feriados, uma época mais nostálgica de se reunir com a família, amigos ou até mesmo sozinho, a rotina desacelera um pouco, ou pelo menos deveria, né? É o que eu recomendaria pra você. Junta tudo isso e a gente tem um tempo de reflexão do ano que passou, do ano que tá vindo, mas não só isso, como da nossa vida no geral. E esses lugares que eu quero mostrar pra vocês fazem parte desse sentimento nostálgico da vida. Não são só estranhamente familiares, não, são aqueles espaços liminais que tanto falam. Um lugar mais de transição, que serve como uma passagem pra outro local que você tá indo. Que normalmente tem mais gente passando e trazem esse sentimento mais nostálgico, mais estranho, mais familiar. O curioso / estranho é que mesmo não sendo literalmente o lugar que você passa ou passava antes, mesmo sendo diferentes, eles são tão iguais, tendo tantas vivências parecidas, conectando muitos brasileiros por algo tão simples quanto só um lugar. Oi, eu sou o Rentune e esse é o último vídeo do ano onde eu quero mostrar para vocês alguma dessas imagens e comentar por cima parte desse sentimento de algo que nunca mais vai voltar. Vamos lá. O primeiro dos lugares é um clássico, terreno baldio, sem uso nenhum, aparentemente abandonado, de vez em quando servindo como campo para criança brincar ou como passagem, um atalho para outro lugar, outras vezes cheio de mata e nem dando para fazer muita coisa e até perigoso por causa de bicho. No caminho da minha antiga academia tinha um lugar desse, mas ficou no passado também. Construíram uma casa que já tá com 3 andares de tão rápido que foi. A segunda imagem é aquelas visões de uma cidade cheia de relevo, você no topo de um desses, seja na sua casa, seja parente, e consegue ter toda essa visão da casa, e pra isso nem precisa ser de nenhum prédio. Eu já morei numa cidade que eu tava no alto desse relevo e só uma avenida cortava a cidade inteira. E ela era ligada também a uma das rodovias principais do estado. Passava muito carro, muito caminhão de viagem, mas eles também mudaram isso e fizeram um desvio pra não passar mais por dentro da cidade. Teve essa mudança, mas eu mesmo nem vi acontecendo porque eu já tinha me mudado de lá. Na terceira imagem, a gente tem a clássica luz amarela, afastada, sequer iluminando o ambiente inteiro. Os estabelecimentos fechados por ser tarde da noite, a parede de concreto ao lado que talvez tenha um terreno baldio também, e imagino que podia ter escrito no muro, não jogue lixo aqui. O cartaz escrito o último encontro de forró das antigas do ano, desafiando todas as regras de design e as pessoas lá no fundo passando. Aqui no meu bairro, que é algo mais periférico mesmo, em boa parte da cidade onde eu moro, ainda tinha essas luzes amarelas até ano passado. Eu vi elas trocando de luz em luz, uma rua tava com luz amarela em determinado momento, a outra luz estava completamente branca já, aquela luz clara, e até achei moderno por isso. Uma quarta imagem, dessa vez trazendo um beco, uma viela, esse sim é a representação de um local de transição, com exceção daqueles que podem morar aí. As pichações, as paredes todas descascando, o concreto marcando o lugar, um ambiente que normalmente traz até um sentimento hostil, principalmente à noite, principalmente no Brasil. Eu passava por 3 vielas quando eu estudava e no terceiro ano eu comecei a estudar à noite e várias vezes eu parei e pensei, caralho, é hoje que vou ser assaltado. Mas não foi naqueles dias, não foi naqueles tempos, nessas vielas e nem deve ser mais porque aqueles dias acabaram. Falando em escola, tá aí a quinta imagem, e quando eu vi ela, fiquei desacreditado porque é muito igual a que eu passei 7 anos estudando. A pichação se misturando com grafite desenhado com o nome da escola é o comum, eu já sabia. Agora, o portão de lata que se abre em 2, a elevação subindo pro pátio, as árvores aos lados assim, até a construção que a gente consegue ver ali dentro, que deve ser a secretaria. É realmente bem parecido. E terminando a trilogia da escola, a sexta imagem contempla essa sala de aula, que apesar de tão parecida, 6 linhas de carteira, essa aqui tá até que bem equipada, tem ar-condicionado, janelas com aparentemente persiano bem bonitinhas, a minha não tinha cadeira junto com mesa, não tinha ar-condicionado, o ventilador quase não funcionava e a janela parecia uma prisão de tanta grade, mas as cores eram bem parecidas sim. Quando eu voltei pra escola durante a eleição pra votar, na parte do pátio eles tinham trocado as pinturas por azulejo, eles colocaram um monte de azulejo nas paredes, e eu achei diferente. Achei curioso. Na sétima imagem volta as luzes amarelas, dessa vez ainda mais lá no fundinho, com só algumas casas iluminando a própria calçada. Na outra imagem passava um sentimento de rolê mais família. Aqui parece algo que você voltaria para casa com amigos depois de um bom tempo fora brincando na rua. Brincadeiras que talvez não voltem. A oitava imagem traz o contraste, com uma iluminação bem forte e provavelmente uma parte central da cidade. As calçadas mais arrumadas, o canteiro com grama de lado, a moto vindo lá no fundo, mas não tem muito risco, que você confiava mais, era criança ou morava em um lugar mais seguro. Morava.
A nona imagem sai do período da noite, parece aquelas construções de habitações mais afastadas da cidade, e também um relevo dela, porque ela tá se expandindo, a cidade tá se expandindo, não tem muita coisa em volta na foto, e as árvores não foram colocadas, ou nem cresceram ainda. E esse lugar parece vazio porque realmente devia estar na época, não tinha nenhum carro, mas atualmente não deve ser muito mais assim. Agora, saindo de um lugar mais afastado, aqui a gente tem uma cidade grande, mas não só isso, como a maior delas, São Paulo. A placa da Fradique ali de fundo entrega isso, prédios e mais prédios, até que poucos prédios pela quantidade que tem na cidade. Aqui o sentimento não é tão nostálgico, passei a frequentar mais São Paulo nos últimos 3 anos, mesmo morando numa cidade próxima há muito mais tempo. Um bairro desse ainda é muito longe, tá ligado? 11ª imagem, a gente chega nos corredores de um shopping vazio, provavelmente um dos maiores exemplos de espaço liminal / backrooms que existe. Ver um lugar sempre com tanta gente e sair de um cinema tarde da noite e ver o shopping todo fechado, vazio, de corredor a corredor, é definitivamente um sentimento um pouco estranho. Shoppings diferentes, mas sempre o mesmo sentimento. Obviamente não podia faltar a pracinha com as mesas e banquinhos concretados no chão, as mesas estampadas também com tabuleiro de xadrez / dama. Isso tudo lembra os velhos jogando numa tarde, os estabelecimentos de fritura ao lado normalmente tinham um bom pastel para aproveitar com a família. Um lanche barato, um refri para acompanhar, só curtir o movimento e desfrutar da companhia de quem você ama. Na 13ª imagem, um cemitério melancólico, carregado de sentimento, luto por aqueles que foram, feliz pelo que viveram. Mas não é na melancolia que eu quero terminar. 14ª imagem, uma foto parecendo ter sido tirada de um carro em movimento. Daquele fim de viagem, voltando à noite, só observando a paisagem, mas os pensamentos em outro lugar. Na vida, refletindo que ela continua independente do que aconteça. Os ciclos começam e terminam, ano vem, ano vai, mas você continua aqui, honrando aqueles que partiram. Em momentos felizes ou difíceis, muita coisa muda, mas ainda vale a pena, independente do que aconteça. Espero que tenham tido um Feliz Natal, é um vídeo mais simples esse, justamente porque eu também quero desacelerar. Aproveitem a si mesmos e Feliz Ano Novo. Eu te espero comigo no ano que vem também. Até a próxima. Tchau.